Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Amém. Um bom dia abençoado a todos. Glória a Deus por mais um dia do Senhor, em que nós nos encontramos para glorificar o nosso Deus, para exaltar a sua presença, para nos alegrarmos nele, para termos esperança nele, para vivermos nele, para toda a glória dele. Amém. Queridos, chegamos ao final do capítulo 16 de João. Quem nos visita pela primeira vez, saibam que nós estamos fazendo as exposições no Evangelho de João. Então chegamos agora ao final do capítulo 16, já há quase 2 anos fazendo exposição no Evangelho de João, pelo menos pela manhã. Então, título do nosso sermão: A Paz de Cristo. Nós vamos tratar nesta manhã sobre os resultados ou as consequências da verdadeira paz. Se na semana passada tratamos a respeito da verdadeira alegria, trataremos agora sobre a verdadeira paz. E consideraremos o Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 25 ao 33. Ok? Paz geralmente se refere à calma e ao equilíbrio emocional do cristão, onde sua confiança está em Deus através de Jesus Cristo. O que nós muitas vezes fazemos? Acreditamos em uma falsa paz. Então, aquela pessoa que encontra-se desempregada, ela acredita que ela terá paz a partir do momento em que ela encontrar um bom emprego. Evidentemente que as coisas melhoram quando você está empregado, recebendo, não é verdade? Mas essa não é a verdadeira paz. Um outro exemplo, na última eleição presidencial, houve uma guerra, onde, por um lado, você tem pessoas idolatrando o político A, no outro lado você tem pessoas idolatrando o político B. Note que eu estou aqui omitindo o nome deles, todos sabem de quem eu estou falando, mas agora é de Cristo. Então vejam, a partir do momento então que o meu político de estimação ele vence a eleição, então certeza que eu vou ter paz. E quando o meu não vence, então tudo vai dar errado. É o fim dos tempos, Jesus está voltando. Aí aqueles que afirmam, né, como nós, ser pós-milenista vira a milenista na hora, vira pessimista. Então, por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas costumam buscar uma falsa paz. A paz do cristão está em Cristo e somente Cristo. Independente do contexto em que nós vivemos, eu vou provar para vocês que isso é verdade. O mais importante é que nós venhamos ter a verdadeira paz. Você pode estar sendo perseguido. Você pode estar num contexto completamente adverso da sua realidade, ou pelo menos que você gostaria de estar, né?
que mesmo nesses momentos de tensões, a nossa paz é de Cristo. Ok? Então, nós vamos perceber no primeiro ponto, dos versículos 25 ao 28, que a paz de Cristo é completa. Não precisa de acréscimo. Ela é completa em si mesmo, porque Cristo é quem nos concede essa paz. No nosso segundo ponto, dos versículos 29 ao 33, nós vamos perceber que a paz de Cristo também nos adverte. O fato de ela ser completa significa que ela também tem advertências. E a palavra-chave para esta manhã é paz. Então nós afirmamos teologicamente, a paz de Cristo é completa por sua natureza. Por isso nunca vem sem advertências. Ok? Vamos ao texto. João 16, versículos 25 ao 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, é no Senhor, por meio de Cristo, que encontramos a paz. E é o Teu Santo Espírito que aplica em nós a paz. Que nós sejamos fortalecidos nesta manhã, alimentados pela Tua Palavra. Que nós, em hipótese alguma, venhamos sair deste culto da mesma forma que entramos. Antes que venhamos sairmos mais fortes, mais tementes, e com a certeza de que temos paz em Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecidos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a paz de Cristo é completa, dos versículos 25 ao 28. Eu quero ler novamente. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. A paz de Cristo é completa, porque ela nos concede, no primeiro momento, discernimento, no versículo 25. Porque ele diz: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então, para que nós venhamos ter um paninho de fundo quanto a isso aqui, leremos novamente o versículo 12 deste mesmo capítulo. Diz o seguinte: tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, percebam que, embora os discípulos ainda não estejam preparados para entender plenamente a nova relação com Deus descrita por Jesus Cristo, o nosso Senhor
está capacitando os discípulos, está preparando eles para que eles possam ter um discernimento correto do que ele está dizendo. Então, notem a expressão estas coisas. O que significa estas coisas vos tenho dito? Isso se refere a tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então, quando nós fazemos um exercício retrocedendo aquilo que nós já expomos, nós vamos perceber que estas coisas se referem, por exemplo, à videira e aos ramos. Ou então, aquela expressão, para onde eu vou, vós não podeis me seguir. Ou até mesmo a ideia do segundo Paracleto, o outro Consolador. Porque essas declarações, notem que elas, em algum aspecto, estão veladas na compreensão dos discípulos. Eles ainda têm dificuldades para interpretar o que Jesus está dizendo. Então, ora, os discípulos começam a questionar Jesus, ora, eles ficam até com medo de perguntar. Olha, eu não consegui entender o que o Senhor disse. Porque Jesus está ali, ao mesmo tempo que surgem as dúvidas, Jesus vem e aplica a correção, mostrando para eles o caminho errado que eles estão interpretando. Então, em alguns momentos, eles até se retraem, eles não conseguem nem perguntar a Jesus Cristo. Então, veja que o versículo ele diz, a hora está chegando, né? Está se aproximando a hora, que não mais falarei por meio de comparações. Então, pela incapacidade dos discípulos, Jesus ainda não podia falar abertamente com eles. Por duas razões. Primeiro, Jesus ainda não havia dado sua vida em resgate por eles. E a segunda razão, por consequência lógica, o Espírito não havia sido derramado sobre eles. Então, evidentemente que eles não poderiam ainda ter uma completude no seu entendimento a respeito daquilo que Cristo estava falando. Esse discurso é um discurso de despedida de Jesus Cristo. E na sua despedida, Jesus está informando os seus discípulos que a hora estava se aproximando, em que ele iria sofrer as dores, porque ele é o varão de dores. Ele seria morto, sepultado, ressuscitado e então, posteriormente, o Espírito derramado sobre a igreja. Então, é essa hora que está se aproximando, em que Jesus não mais falaria de maneira velada a eles, que eles teriam maior compreensão, seria na era da revelação do derramamento do Espírito Santo. A revelação seria mais clara a partir do derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque notem, a paz de Cristo, ela é completa, porque quem está realizando essa paz para nós é o próprio Jesus Cristo, e a sua obra é completa. Então, ele veio, sofreu, ele padeceu sobre os injustos na cruz do Calvário, ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou e depois enviou o segundo Paracleto. Note que Cristo executa isso na sua igreja, de modo que agora nós temos acesso à Escritura e temos compreensão, porque é o Espírito Santo que nos capacita a termos o entendimento correto. Por isso que, se nós pararmos para analisar, nós vamos perceber que existem universidades que tratam sobre teologia, tendo como base professores ateus, que desconhecem a Deus. Como que alguém pode ensinar teologia sem saber quem Deus é? Porque o Espírito Santo não faz parte dessas pessoas. O Espírito Santo, ele age na sua igreja. E note, o que Cristo realizou por nós no Calvário foi nos libertar da escravidão do pecado. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. Nós estamos livres em Cristo Jesus.
Então, a revelação de Cristo ao seu povo é irrestrita. Ela não é mais velada. Por isso que a promessa que Cristo estava fazendo aqui se aplica a todos os cristãos de todas as épocas. O derramar do Espírito Santo, lá em Atos 2, fez com que os discípulos tivessem um discernimento melhor daquilo que Cristo havia dito. Porque agora o próprio Deus habita em nós. E vejam, não existe nenhum cristão que não tenha o Espírito Santo. Porque o que antecede o Espírito Santo habitar em alguém? O que ocorre na cruz? Nós já vamos entendermos isso. Por conta da sua expiação definida. Ou pela expiação eficaz. Por quem Cristo morreu. Então, a paz de Cristo, ela é completa porque ela nos concede o discernimento por meio do sacrifício de Cristo, o derramar do seu Espírito, que faz com que nós não tenhamos mais um entendimento obscuro, mas um entendimento claro da sua palavra. Não é correto um cristão que nasceu de novo afirmar que não realiza culto doméstico em seu lar porque não consegue entender a Escritura. Ele pode não ser um PhD em teologia. Mas nós sabemos que o Espírito Santo habita em todo aquele pela qual Cristo morreu. Então nós devemos clamar a Deus por meio de Cristo para que o Espírito abra os nossos olhos, para que nós venhamos ter o discernimento daquilo que nós estamos lendo. Nós temos o livre exame das Escrituras. Por isso nós podemos todos examinarmos. E seguimos uma ortodoxia, uma doutrina correta. Que nós venhamos utilizarmos de recursos quando necessário, mas nunca utilizarmos de recursos sem a dependência do Espírito. Você pode ter uma biblioteca de 20 mil livros, mas se você não orar para que Deus abra os seus olhos, o seu entendimento, você não vai entender. Então que nós venhamos tomarmos posse dessa verdade preciosa, de entender que o que Cristo realizou por nós nos capacitou a termos acesso à tua palavra de maneira irrestrita. Mas que fique claro que isso é uma dependência dele. Nós dependemos dele. Então, quando lemos a Escritura, quando estudamos a Escritura, quando realizamos o culto doméstico, ou quando nós, como pastores, estamos aqui ministrando o Evangelho, isso não pode ser eficaz sem que o Espírito Santo nos capacita para isso. Sejamos homens e mulheres de oração, para que nós venhamos ter o discernimento da sã doutrina. A paz de Cristo é completa porque ela nos concede discernimento. E esse discernimento nos revela algo precioso, que somente aqueles que nasceram de novo podem ter esse acesso,
que é o amor de Deus. Então, esse amor procede de Deus. Na dispensação do Espírito, os discípulos vão fazer o que não tinha feito ainda. Veja os versículos 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Agora, note o versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, como nós expomos na semana passada, nós percebemos que naquela altura os discípulos eles não oravam em nome de Jesus Cristo. Mas chegaria um tempo que eles orariam pelos méritos de Cristo. E os méritos de Cristo significa em harmonia com a revelação redentora e com base na expiação. Porque eu havia dito que orar em nome de Jesus Cristo não é um abracadabra que as coisas acontecem. Orar em nome de Jesus Cristo significa orar pelos méritos dele. Então, quando eu entendo a obra redentora de Cristo na cruz, eu percebo como deve ser o modelo padrão da minha oração. Percebem? Cristo, ele assumiu um corpo. Ele tem duas naturezas. Ele jamais cometeu nenhum pecado. Mas ele se fez maldição por nós na cruz. De maneira que os nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo. E a justiça de Cristo foi imputada no seu povo. O apóstolo Paulo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí então vem a coroa do Evangelho. A ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nós estávamos escravizados pelo pecado. Não mais estamos escravizados. Nós agora estamos livres em Cristo Jesus. Então, de maneira que agora nossas orações não devem ser orações contaminadas pelo pecado. A oração do cristão não é uma oração egocêntrica. A oração do cristão, ela não é com rancor, com amargura, com vingança, soberba. A oração do cristão é uma oração desprendida do pecado. Porque nós estamos libertos em Cristo. Agora veja, a oração de alguém que não conhece a Cristo, ou seja, alguém pela qual Cristo não morreu, ela não vai ser atendida. De maneira alguma. A oração que é respondida por Deus é para um grupo de pessoas definida. Esse grupo são todos aqueles que compõem a Igreja Universal, que não é a do Reino de Deus. Mas todos os eleitos de todas as épocas e do porvir. Então, note que o Pai nos ouve porque Ele nos ama. Ok? Ele nos ama. Este amor é em resposta ao nosso amor. Opa! Quer dizer então que eu devo amar a Deus assim, então Deus vai me amar? É uma troca? Evidentemente que não. Por quê? Nós só amamos o Filho por causa da sua obra realizada por nós. Ele que nos capacita a amar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Cristo nos deu vida.
fazendo com que nós agora tenhamos amor pelo nosso Salvador. Então, ao passo que Cristo realiza a obra, Ele nos liberta do pecado, nós o amamos agora. E Deus também nos ama por causa desse amor que nós temos pelo Filho. Por isso que agora nós temos uma fé que nunca cessa. Agora, os discípulos de Cristo, após o derramar do Espírito, eles iriam possuir maturidade. E é em nome do Filho que eles teriam um relacionamento com o Pai. Uma igreja de Deus é uma igreja de Cristo. É pelos méritos de Cristo que nós temos relacionamento com o Pai. Agora, é interessante porque ele diz o seguinte, né? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vamos ler Romanos 8. Versículos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ora, como é que Jesus está dizendo aqui que ele não iria interceder por nós? E lá o apóstolo Paulo está dizendo que ele intercede por nós. Se por interceder por nós significa que Jesus iria orar por nós, então dessa forma Jesus não intercede por nós, mas com base na expiação, ele intercede por nós. Porque a sua morte na cruz foi eficaz para todos aqueles pela qual ele morreu. E estes pela qual ele morreu, agora o Espírito Santo intercede por nós. Então, as nossas orações é como se fossem interpretadas pelo Espírito Santo diante de Deus. Jesus Cristo, ele realizou tudo por nós, de maneira que nós temos acesso ao Pai por meio dele. Nós somos justificados. Então, percebemos que a paz de Cristo ela é completa porque, primeiro, nos concede discernimento. Esse discernimento nos revela este amor procedente de Deus. E agora, nós vamos perceber o seguinte: a paz de Cristo ela é completa. Então, ela nos concede o discernimento e ela nos revela o amor que procede do Pai. E por qual razão isso? Por causa da sua natureza. Qual é a natureza dessa paz? É Cristo. A paz que recebemos é natural de Cristo. Qual é o profeta favorito? Isaías, isso aí. Vamos lá, Isaías 55, dos versículos 10 e 11. O versículo 10 apenas, vamos lá. Isaías 55, versículo 10. Porque assim, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem,
e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí o versículo 11, desculpa. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Note, aqui é Deus falando. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo encarnado? Jesus Cristo. Não é verdade? Então vejam o versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então note que aqui em Isaías 55, 10 e 11, é um retrato profético da volta de Cristo ao Pai. Ok? Então, essa expressão vim do Pai, a passagem está enfatizando o fato de que a obra de redenção é própria obra de Cristo. Jesus ele não foi obrigado a vir. Por que ele veio? Para a sua própria glória. Como mencionado pelo pastor Leonardo, na nossa reunião que tivemos antes do culto, percebem? Nós somos uma igreja aliancista. Então nós entendemos o pacto de redenção, que é aquele acordo primariamente entre as duas pessoas da Trindade ali, Pai e Filho. O Espírito Santo aplica aquilo que o Pai decretou e que o Filho executou. Então, antes da fundação do mundo, Cristo já tinha essa participação. Ele já sabia que ele viria. Ele não foi obrigado. Ele quis vir. De maneira que nem Satanás, nem o mundo pode impedir Jesus de executar a sua vontade. Eu vim do Pai. O que está sendo enfatizado aqui? A perfeita divindade de Cristo. Sua pré-existência. Sua partida do céu. E logo nós percebemos que está revelando aqui o seu amor. Porque ele é alguém que é perfeitamente divino, que é pré-existente, que ele saiu do seu estado de glória e veio habitar nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Se entregar em favor de pessoas que não mereciam a sua graça e a sua misericórdia. E ele diz, entrei no mundo. O que significa essa expressão? A sua encarnação e o seu ministério entre os homens. A forma como Cristo entrou é a sua encarnação. E qual é a forma que ele vai? Por meio da cruz. É a forma de como ele vai ao Pai. E prestem atenção. Eu vim do Pai, entrei no mundo. Note o tempo verbal está no passado. Mas agora, ele vai ao Pai. O tempo verbal está no futuro. Então Jesus estava plenamente convicto do que iria acontecer. Ele sabia o que estava esperando ele. E aqui nós vamos perceber que Jesus, ele é obediente ao decreto de maneira passiva. Ou seja, ele se submeteu ao sofrimento. Esse processo é completo. Por isso que nos dá uma paz completa. Jesus fez o que nenhum de nós poderíamos fazer. Nenhum de nós passamos por aflições superiores ao que Cristo passou. Toda aflição nossa é justa em decorrência do pecado. Mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Se Jesus não tivesse sofrido absolutamente nada, tivesse uma morte, talvez perfurado, alguma coisa do tipo, ainda assim seria uma morte injusta, porque ele não tinha pecado.
Então, a ênfase aqui é o seguinte: Jesus Cristo, ele é divino, ele é pré-existente, ele é o Verbo encarnado, ele veio do céu. Então a paz que ele concede a nós é uma paz vinda do céu, uma paz pura, uma paz sem corrupção, uma paz divina. Essa é a paz que Cristo concede à sua igreja. Como que nós entendemos isso? Porque nós estávamos todos em rebelião contra Deus. E por meio de Cristo nós fomos reconciliados ao Pai. E Ele nos concede a sua paz, para que nós venhamos vivermos alegremente nele. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Um Deus que nos concede uma paz completa. Ok? Deixa eu tomar uma água. A completude dessa paz, ela é tão singular que nos concede o discernimento, nos revelando um amor que procede de Deus, e porque tem uma natureza divina, a natureza de Cristo, ela também nos adverte. Note os versículos 29 e 30. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. A advertência de Cristo é com clareza. No contexto imediato, o fato de Jesus saber a pergunta antes de eles a fazerem revela o seu conhecimento especial. Porque o versículo inicia: disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente. Jesus, em nenhum momento, nós vamos perceber aqui nos versículos anteriores, que ele tenta ser, agora eu vou ser claro. Então preste bem atenção. Ele simplesmente fala porque ele já sabia da dificuldade dos discípulos. Então, mais uma vez, os discípulos estão aprendendo a visão da deidade de Cristo, brilhando por meio da figura humana dele. Eles ficam maravilhados com isso. E a conclusão dos discípulos é que, de fato, Cristo vem de Deus por causa da sua onisciência. Quando eles estavam ficando na dúvida, Jesus Cristo vai e revela a dúvida deles sem que eles mesmos perguntassem. Então, ele faz uma advertência aqui com clareza e ele agora tem uma advertência com firmeza. Veja os versículos 31, os versículos, só um momento, 31 e 32. Respondeu Jesus: credes agora, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarás só. Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está privando o excesso de confiança deles. Porque os discípulos, quando eles demonstram, olha, agora nós sabemos que o Senhor é Deus. Jesus ele não está mostrando que a fé deles era uma fé mentirosa. Mas o que Jesus está mostrando é que essa fé precisaria ser fortalecida. Por isso que ele pergunta: credes agora? Tem certeza que vocês creem mesmo?
E à luz de todo o contexto dessa passagem aqui, nós vamos perceber o sentido disso. Até mesmo no nosso último versículo, o versículo 33, quando ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. Então note, Jesus está antecipando uma exortação a eles. Vocês realmente creem? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Olhem comigo lá em Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, no capítulo 13, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Repararam aqui a concordância com o que Jesus diz aqui no versículo 32? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus seria ferido. De que maneira Jesus seria ferido? Na sua cruz, onde as ovelhas iriam se dispersar. Agora, o que isso não significa? Que eles ficariam sem pastor. Agora, o que significa é que ele, Jesus, seria abandonado. Essa expressão de cada um para suas casas, nós temos dois tipos de interpretação aqui. Primeiro, é que eles poderiam retornar para as suas moradias temporárias lá em Jerusalém. Então, no momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado, eles iriam se esconder para as suas moradias temporárias, certo? Na verdade, as duas possibilidades eu entendo que seja coerente. Então, na verdade, eu digo que uma completa a outra. Porque a segunda significa que o esforço unido cessaria. A esperança seria perdida. O trabalho para o reino pararia. E a pesca comum retornaria. Ou seja, por um breve momento, eles não seriam mais pescadores de homens. Porque eles estariam tristes com a partida de Cristo. Se nós lembrarmos, todos nós conhecemos a passagem, quando Jesus Cristo ressuscita, e ele chega diante de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro se entristece. Eles estavam todos abatidos com a partida de Cristo. Por quê? A fé dos discípulos, naquela altura, era uma fé incompleta ainda. Então, o passo que eles estavam distantes de Cristo fazia com que eles ficassem entristecidos. Aplicação prática aqui. Não é assim em nossas vidas? Todas as vezes em que nós estamos distantes de Cristo, nós agimos com uma fé inoperante. A fé perfeita, ou melhor, a fé completa, é aquela que lança fora o medo. Opera por meio do amor. Ela mostra a coragem real no momento crítico. Ela nunca abandona. Ela jamais recua. Ela não falha. Nós estávamos aqui na reunião de oração ministerial. Eu estava conversando com os irmãos que quando o meu filho Luquinhas estava com 1 mês, ele ficou com bronquiolite. E ele ficou internado.
na UTI durante 8 dias. Ele ficou 9 dias internado, mas na UTI 8. Então, no primeiro e no segundo dia, eu só sabia chorar e ficar triste. Não tinha forças para evangelizar ninguém. E as minhas orações eram orações de 10 segundos. Fraco. E o pouco que eu tenho de conhecimento teológico, eu não consegui aplicar a mim mesmo. E, através de uma cosmovisão bíblica, eu lembrei da frase do meu irmão, o pastor Leonardo Honda, quando o filho dele também estava com bronquiolite. E ele falou uma coisa para mim, o seguinte: olha, eu mereço o pior, na verdade. Então, se Deus me deu e Ele quiser tirar, Ele tira meu filho. Mas que seja feita a vontade dEle. Me veio essa frase na minha memória. E aí então eu comecei a orar ao Senhor. E aí só então, depois que o Espírito Santo me colocou de pé novamente, é que a partir do terceiro dia, minha esposa e eu começamos a evangelizar o hospital todo. Começamos a falar de Cristo para as técnicas de enfermagem, para as enfermeiras, para os médicos, para os auxiliares de limpeza, para as fisioterapeutas. Entravam lá, nós entregávamos um panfletinho evangelístico lá, com uma lembrancinha. Lá onde o Luquinhas estava, a UTI era 2 crianças, né? Então tinha uma outra família lá e ficava ouvindo louvor, querendo ou não querendo, ouvir o louvor conosco lá. E graciosamente Deus concedeu saúde a meu filho. Não por conta do que eu fiz, mas por conta do seu próprio amor, para a sua própria glória. Mas isso fez com que eu me alegrasse tanto e ficasse mais forte ainda. Agora, reparem o momento em que, nos primeiros dias, estava fraco, distante de Jesus Cristo. Então, a minha fé não operava de maneira correta. Eu não conseguia usufruir deste meio de graça que é a oração. Não conseguia me alegrar em Cristo. Essa é a razão pela qual as pessoas sofrem neste mundo, por causa da ausência do Evangelho nas suas vidas. Quando eu não tenho o Evangelho norteando a minha vida, eu tenho uma vida de aflição intensa. Mas, quando o Evangelho se faz presente na minha vida, as aflições vêm, mas elas vão, porque maior é o Deus que está conosco do que o que está neste mundo. Glórias a Deus por isso! O pai jamais abandona o filho, porque ele diz: eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Sabe aquela ideia de romantizar o que aconteceu na cruz, que o pai não suportou ver a morte do filho, então ele virou de costa para não ver a morte do... Mentira! O pai sempre esteve com o filho. O que nós temos na cruz é o Deus homem sendo crucificado. Em nenhum segundo ele deixou de ser Deus. O Deus homem morreu na cruz. Ok?
Então, essa fé é completa porque ela nos concede discernimento, nos revelando o amor que procede de Deus por causa da sua natureza, que é de Cristo. Ela nos concede advertência com clareza, com firmeza e agora com aflições. A fé completa não está, a paz completa não está isenta das aflições. Então vamos ao versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele inicia o versículo 25 dizendo estas coisas. E agora ele finaliza dizendo estas coisas. No versículo 25 é tudo aquilo que foi dito anteriormente. Semelhantemente, no versículo 33 é o que foi dito anteriormente ao versículo 33. Então, estas coisas incluem tudo o que Jesus havia dito aos discípulos nessa noite. Que ele viera do Pai, entrara no mundo e que agora estava partindo novamente e estava indo para o Pai. São essas coisas que ele está dizendo. A tristeza estava batendo na porta dos discípulos. Mas, quem não assistiu o sermão passado deve assistir. Sabemos que a verdadeira alegria promove transformação. Após a descida do Espírito, naturalmente a fé deles seria fortalecida. E aquilo que estava caminhando para uma tristeza profunda deu lugar a uma alegria imensa. Tem um caso muito interessante de um pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Me parece que ele era discípulo direto do apóstolo João, se eu não me engano. Quando ele é preso, então ele tem a possibilidade de renunciar à sua fé em Cristo. Então o contexto ali era de perseguição aos cristãos, mas no seu momento de morte, quando ele estava ali preso, ele ia ser queimado, diziam para ele o seguinte: olha, você não vai negar a Jesus Cristo? E ele responde: Jesus Cristo, meu Senhor, ele nunca me fez mal algum. Por que agora eu iria de renunciá-lo? Então, ou seja, ele estava completamente em paz diante da morte. O que eu estou querendo dizer? Que ter paz não significa ser isento de aflições. Porque mesmo em meio às tempestades, nós podemos ter paz. Por meio da fé, eles obteriam a maior de todas as bênçãos. Ou seja, a paz. Por que ela é a maior de todas as bênçãos? Porque todos nós estávamos em rebelião contra Deus. E por meio do sacrifício de Cristo, Ele nos reconciliou ao Pai. E nós não estamos mais em inimizades contra Deus. Nós estamos agora em paz com Deus. Por isso que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Já pararam para pensar sobre essa expressão? Porque alguém poderia pensar, olha só, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, mas o Senhor venceu uma coisa, agora eu vencer? Mas o que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte. Deixa eu contar um outro testemunho da minha parte. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de andar de bicicleta. E aí, o meu irmão mais velho, junto com meus primos, tudo ia andar de bicicleta, e eu tinha que ficar com a minha motoca porque eu não sabia andar de... E eles não queriam me ensinar. Sabe aquela coisa das crianças mais velhas? Não, fica aí você aí. E aí, então,
eu recorri ao meu pai. Falei, pai, eu gostaria tanto de aprender a andar de bicicleta. O senhor não pode me ensinar, não? Aí eu lembro que meu pai me deu uma Caloi. Lembra daquela marca Caloi? Não sei nem se existe ainda. E aí, meu pai começou a andar e falou assim, olha, se eu ando, você também pode andar. O que significa? Olha, que é possível para você também. É mais ou menos esse sentido do texto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu passei por aflições, mas todos aqueles que estão em mim vão passar também. E se eu venci o mundo, vocês vão passar, porque eu vou fortalecer vocês. Vocês estão em mim, e por isso vocês vão passar por aflições e vão vencê-las. Essa é a mensagem de Cristo. Nós não fomos chamados e eleitos para permanecer em aflições. Nós fomos chamados e eleitos para vencer o mundo. As dificuldades virão, mas Cristo é o nosso escudo, a nossa fortaleza que nos capacita, mediante a fé, para que nós venhamos vencer e triunfar sobre todas as dificuldades. O seu relacionamento pode estar em frangalhos. Jesus Cristo, ele pode fortalecer o seu casamento. A sua vida pode estar difícil, mas Jesus Cristo pode fortalecer a sua vida. Em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer área da sua vida, Jesus Cristo é o antídoto. Nós temos que ter plena confiança nele, porque só nele nós temos a paz completa. Em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Considerações finais. A paz completa só procede de Cristo. Agora eu vou falar o nome dos miseráveis, tá? Quer dizer, não posso nem falar assim, né? Porque vai que... A sua paz não depende do Lula, sua paz não depende do Bolsonaro. Sua paz não depende de nenhum político. Sua paz não depende se você vai arrumar um emprego ou não. Deve arrumar, né? Porque ninguém tem que ficar também encostado, né? Mas não é, essa não é a paz completa. A paz completa provém de Cristo. Quando nós... Olha como que... Parece um clichê o que eu estou dizendo, não parece? Mas perceba uma coisa. Todas as vezes em que nós deixamos de confiarmos única e exclusivamente de Cristo, para colocarmos a nossa esperança e as nossas expectativas em alguma coisa que não seja Cristo, nós estamos buscando paz em ídolos. E ao fazermos isso, nós cada vez mais vamos distanciando de Cristo. Logo, vão surgindo novas aflições, novas tensões. E aí você vai encontrar do seu lado uma pessoa que só murmura. Tudo está ruim. Nada está bom. Nada presta. A vida é um caos. Conhece alguma pessoa assim? Eu conheço. E quando ela começa a mandar áudio para mim no WhatsApp, eu já nem escuto. Ó, meu irmão, Cristo seja glorificado, vamos embora. Eu sou pós-milenista, não sou... Eu não sou pessimista, não. As coisas vão melhorar, meu irmão. O copo é sempre meio cheio, nunca é meio vazio, não. Vamos para cima. Ah, tá... Não importa, vamos para cima. E às vezes eu estou ali também, passando pela prova que só Jesus para ter misericórdia, viu? Tem dia que é difícil. Vai adiantar eu ficar reclamando? Não vai. Então,
Ou a aflição, ela passa ou passa por cima de você e vamos que vamos. Só que Jesus Cristo, ele sempre está no controle. Parece que as dificuldades vão aumentando de uma proporção que nós não conseguimos mais sair. E aí quando você chega a essa conclusão de que não dá mais, você diz, ó, Deus não é tão poderoso assim não. Muitas das coisas que nós passamos são consequências do pecado, de irresponsabilidade nossa. Então nós precisamos lutar contra o pecado. E lembram, lutar contra o pecado não é simplesmente, Senhor, eu sou mentiroso, me ajuda a parar de mentir. É bom? É bom você fazer isso. Mas se você não passar a falar a verdade, não adianta nada você orar. Não adianta você pedir a Deus para você parar de cobiçar tudo e todas, sem que haja um esforço de sua parte de lutar contra aquilo. É nós orando para que o Espírito nos capacite. E então, nós indo de encontro. Inclusive, quando nós usamos a expressão vai de encontro, é sempre o contrário, viu, meus irmãos? Essa ideia de Deus vem de encontro, não. Deus vem ao nosso encontro. Toda aflição é passageira. Agora, sabe por quê que a paz de Cristo é completa? Não precisa de acréscimos? Porque ela é eterna. Uma vez que fomos reconciliados com o Pai por meio de Cristo, é impossível que nós deixamos de ser reconciliados a Ele. Nós estaremos sempre firmados na rocha que é Cristo. Ou seja, pode chegar você a 120 anos aqui na Terra. Imagina o tanto de aflição que vai vir, hein? Até 120 anos, meu irmão, é chão, hein? Entretanto, nada se compara ao que há de vir. O dia em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar, subjugando os seus inimigos, colocando eles todos debaixo dos seus pés, e, de uma vez por todas, selando a aliança com a sua noiva, na eternidade, onde nós não teremos mais choro, pranto, nem ranger de dente, nem aflições, porque estaremos eternamente com o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos nos arrependermos de todas as vezes em que buscamos a nossa paz nas coisas deste mundo e não no Senhor de toda a terra. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé, entoarmos mais um cântico. Porque Ele vem, meus irmãos. Ele virá e irá nos resgatar.